a chefe coordenasse. Bom, gente, um abraço imenso, sejam bem-vindos e bem-vindas nesse ambiente cibernético, né? Um ambiente virtual, mas um ambiente de muita vontade, que ele irradia a esperança, irradia muita disposição, disponibilidade para a gente partilhar. O início parece que vamos a uma sessão para a gente poder se municiar de conhecimento e tudo. Na realidade, eu tenho a impressão que alguns de vocês podem sair frustrados, porque nós vamos falar de coisas que nós não sabemos. Nós apenas andamos um pouco mais, porque vivemos a situação um pouco mais. Mas as respostas, somos nós juntos que vamos encontrá-las. Nesse ambiente, nessa expectativa, que eu, de novo, saúdo todos vocês e abraço todos vocês. Eu agradeço muito à maternidade, onde a Laís trabalha, por nos albergar hoje. Agradeço a Laís pela disponibilidade de mostrar o caso, de partilhar o caso conosco, me desculpar pelo tanto que nós te aborreci hoje, para tirar algumas coisas que poderiam não ficar assim tão bem, né? Mas está excelente, o seu caso é muito bom, muito instrutivo, e nós vamos aprender muito com você hoje. Para aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde, nós aproveitamos até a Rosiane, a professora Rosiane, depois vai saudar a Laís, que é a nossa aniversariante de hoje, né? Desde já, para quem sair, saiba que a Laís é a nossa aniversariante de hoje, a nossa professora de hoje, né? Ela é a aniversariante. Nós vamos passar, então, dentro dessa expectativa, nós vamos ver o caso e abrir para as nossas discussões. Rosiane, você não quer nem falar? Carlos, não, quero sim, Geraldo. Imagina, né? Você me conhece, você sabe que eu não consigo ficar quietinha. Gente, olha, é um grande prazer estar com vocês. Essas reuniões foram pensadas, né, por um grupo de trabalho grande que envolve 16 docentes de diversas universidades do país, né? E que nós escrevemos um manual de recomendações de assistência gestante puérpera com Covid, mas como esse manual acabou que as pessoas não sabem que ele existe ou tem pouco acesso, e é fácil colocar só no Google, manual de recomendações entra, e também para tentar diminuir a incidência de morte materna, que está muito grande, é que nós fizemos essas reuniões. Eu estou numa vida louca, né? Ontem, quando eu vi que o caso era de cardiopatia, uma cardiopata, eu pedi para o Favorete entrar. O Favorete é um colega nosso aqui da escola, que fez clínica antes de CGO, então é ele que, junto com o Daniel Borne, que toma conta das nossas pacientes cardiopatas, eu falei, olha, se tiver alguma coisa da cardio, você ajuda a gente, que eu acho que é isso que o Geraldo falou, trabalhando juntos, aprendendo juntos, né, fazendo assistência juntos, é que a gente vai conseguir diminuir essa razão de morte materna que está tão assustadora. Laís, é um prazer, né, eu estou te conhecendo hoje, né, mas tenho certeza que, pelo caso que eu dei uma lida no seu caso, que vai ser ótimo, caso muito bem escolhido. Vamos lá? E agradecer aos outros do grupo de trabalho que estão aqui, né? A Sigrid, Suê, não sei se tem mais alguém, mas é um grupo ponta firme que está sempre presente se ajudando. Pode começar, Laís. O professor Geraldo vai coordenar aqui. Deixa eu abrir, então, aqui. Vamos lá, apresentar. Apresentar agora, lá embaixo. Tela inteira. Tela inteira, estamos fazendo juntos aqui. Tela inteira. Um tanto de telinha que aparece aí para você, clica no meio. No meio. Vai ficar azul o compartilhar. Compartilhar. Clica nesse compartilhar. Vai lá embaixo. Aí, já tá, beleza. Tá.
Agora, coloca no modo de apresentação. Vai um pouco. Isso. Ah, você já está dominando tudo. Laís, vamos lá. Tomo muito açaí, tá? Melhora o ferro no cérebro da hemoglobina e aumenta a inteligência. Bom dia a todos, um prazer imenso estar com você, uma honra estar com todos vocês. Nós escolhemos esse caso porque foi o primeiro caso que nós tivemos dentro do estado do Pará com gestação e Covid. Era uma paciente cardiopata, foi nossa paciente desde 2014, a gente conhecia e tinha até uma certa relação assim, de preocupação com ela, a equipe inteira muito preocupada com essa paciente. Por que nós escolhemos esse caso, apesar de ter outros? Porque foi o primeiro, e eu queria muito fazer essa correlação do que, na época, dia 30 de março, quando aconteceu, era o que a gente conhecia, o que a gente fez, às escuras, e hoje em dia, como é que poderíamos conduzir esse caso? Como é que seria? Que faríamos de diferente? Tá? Então, essa senhora, ela fazendo um breve histórico, né, da dona FRO, ela tinha 26 anos, lavradora do interior do Pará, Santa Maria do Pará, gestra 3/1, aborto 1, ela tinha uma cardiopatia reumática e fez a troca biológica numa outra instituição que não a nossa. Só para esclarecer, eu trabalho no Hospital de Clínicas Gaspar Viana e ele é um perfil de cardiopatia, nefropatia e psiquiatria. Então, as nossas pacientes grávidas são todas neste perfil. Então, essa paciente procurou a gente já em 2014, na sua primeira gestação, já no final da gestação, com taquicardia. Foi atendida, foi feita a cesárea, por um momento, estabilizamos a cesárea, e ela ficou, encaminhamos para o nosso ambulatório, porque ela não tinha nenhum tipo de controle antes, entre 2010 a 2014, não tinha feito nenhum tipo de controle. E teve, depois dessa, outras internações, teve mais além desse parto, teve um aborto, 2 anos depois, e em 2019, mais ou menos em janeiro, ela procurou para a gente, numa crise de taquicardia novamente, estava grávida, e ela começou a usar carvedilol, AS, penicilina bezatina, e foi encaminhada para o nosso pré-natal complementar de alto risco. Nós, na nossa instituição, temos um pré-natal que a gente chama pré-natal complementar, ou seja, a paciente ela faz o pré-natal na unidade de saúde dela e vem com a gente todos os meses, e às vezes até mais a miúde, para tratar a parte obstétrica paralela com a cardiológica, a odontóloga, a parte odontológica, a nutrição, acompanhamento biopsicossocial também. Infelizmente, ela veio as duas consultas. Com 35 semanas, nessa terceira gestação, ela nos procurou devido à taquicardia. E vocês podem observar aí 2 coisas importantes nessa internação. Ela estava já com 33 semanas e ela apresentava uma taquicardia paroxística supraventricular, porém sem estabilidade, e uma alteração já de 1 centímetro. A prótese dela já estava estenosando, ela estava com alterações importantes em relação a essa prótese. Logicamente, trocada em 2010, estamos em 2019, logicamente que essa prótese ela, sem acompanhamento, deveria ter sido trocada, enfim. Ela fez a avaliação da cardio, que indicou a cesárea e proibiu uma nova gravidez pelo risco, né, de morte, e programou já a troca de válvula, e ela teve alta dia 23 de março. Devo explicar que a pandemia foi decretada em fevereiro, com lockdown aqui em Belém, em fevereiro de dia 12 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro ela tinha internado, de março ela tinha internado, dia 23 ela teve alta. Por quê? Porque ela estava estável, nós estávamos com muito medo dela adquirir o Covid dentro do hospital, já que nós estávamos já com 2 UTIs lotadas, com o andar de clínica e de cirurgia já com muitos pacientes cardiopatas com Covid. Então, nós achamos por bem dar alta e programar a cesárea para o dia 13 de abril. Ela retorna a 13h, com 32 semanas, apresentando hipertermia, um sinal de insuficiência respiratória com saturação de 80%. A gente não conseguiu nem verificar o BCF. Nesse dia, quando me avisaram que ela tinha chegado, eu corri no andar, no centro obstétrico, na urgência,
Ela foi transferida para o SAT, que é o Serviço de Atendimento e Triagem, o Serviço de Emergência e Urgência de Cardiologia do Hospital de Clínicas. Foi feita a intubação, sedação, feita a coleta do PCR, notificada como suspeita de Covid, e realizada a cesárea às 15h35. Vou fazer uma pausa para explicar o que aconteceu. A familiar que veio com ela, que era a tia dela, me explicou que ela saiu do hospital e foi para a casa desta tia, cujo marido estava gripado, né? E, apesar de tudo que nós falamos, explicamos que ela não podia sair de casa, que ela não podia... Ela realmente não saiu de casa, mas ficou na casa de uma pessoa com todos os sintomas e sinais e teve várias visitas. Então, a gente acredita... Isso, ela saiu, eu me lembro que era numa sexta-feira, e quando ela voltou uma semana depois, ela dizendo que ela tinha acordado às 4h, com muita febre, passando mal, com falta de ar. E não quiseram levar logo para o hospital, porque acharam que era só um resfriadinho, e como ela tinha frequentemente falta de ar e taquicardia, confundiram com o processo do Covid. E aí, negligenciaram, passaram, e só chegaram à 1h e foi essa correria. A criança prematura, ela tinha 2,7 kg, 50 centímetros, hipóxia grave, lógico, com essa saturação de 80%, ela com certeza nasceria com a depressão respiratória muito grave. Foi realizado a tomografia no momento, logo depois da cesárea. Observem a tomografia. Vocês vão ver, quem entende de tom, me corrija se estiver errado, olha, vocês vão ver que ela apresenta um derramezinho aqui, aparece. E olha como tem consolidação, vidro fosco, tem uma imagem assim muito, muito feia mesmo, muito complicada dessa tomografia. Bom. E a paciente também foi, depois logo da cesárea, feita a tomografia, ela já passou direto para a UTI. São locais bem perto, entendeu? Geograficamente, esses três locais são muito próximos um do outro, então não deu grandes problemas para a gente fazer essas mobilizações com a paciente. Ela estava sedada, com a escala de sedação e consciência aqui em -4, ou seja, estava bem sedada, evoluiu com instabilidade hemodinâmica, ela fez uma taquicardia, logo que ela chegou no UTI, ela estava com tempo de enchimento de capilar com mais de 2 segundos e foi entrado com drogas vasoativas. Entramos com antibiótico, com a hidroxicloroquina, de 12 em 12 horas. Por que hidroxicloroquina? Era o que tinha, precisava-se fazer alguma coisa. A gente tem muita experiência aqui no norte com a hidroxicloroquina e a gente sabe que tem algumas ações que impedem a entrada e a replicação do vírus intracelular. Então, foi iniciada a hidroxicloroquina com a azitromicina. Na época, a gente ainda usava o Tamiflu, entrou com a furosemida, a enoxaparina e a carbegolina para a cessação da lactação. E eu acho que essa carbegolina ajudou um pouquinho evitar mais precocemente a miocardite. Porém, bom, o laboratório deste horário que nos chama a atenção é essa acidose respiratória, que a gente já vê, apesar da saturação tá boa. A gente acha uma coisa interessante aqui, nós temos uma leucocitose, que não é comum no COVID, mas a gente percebe essa leucocitose com segmentados aumentados, e eu não tenho um grande linfócitos, como é esperado numa virose, mas a gente tem que lembrar que uma mulher no puerpério, ela tem geralmente uma leucocitose, né? Então pode ter mascarado, e a gente acha que também já tem aqui uma pneumonia junto. Bom, e o PCR que está elevado, são as coisas que mais chamam a atenção para a gente. A parte de coagulograma normal, na época a gente não pensava em dedímero, é uma das coisas importantes, e o lactato estava normal. No dia 1º, ela evoluiu com melhora clínica, estabilidade hemodinâmica, foi começada a suspender as drogas vasoativas, mas ainda estava com ventilação mecânica. E a relação PO2-FIF 2,640, ou seja, está um pouco alta. Foi dada pausa na sedação, o leucograma dela já começou a melhorar, a gasometria também, a gente percebe que houve uma melhora no estado geral da paciente. No dia 2,
observem que já está, começa a ter um aumento dos linfócitos, os segmentados baixaram, e nós já estamos no segundo pós-operatório, né, de cesárea, e a gasometria continua estável, equilibrada, né, compensada, no caso, e foi entrado com a hidrocortisona, a 200 miligramas. No dia 2, ela foi estubada às 18 horas, mantendo apenas catéter nasal, padrão respiratório bom, sem restrição articular, e o teste veio positivo para a Covid-19. Quando confirmou a positividade, e ela estando num estado geral melhor, e tendo a Santa Casa de Misericórdia como referência para a Covid, para grávidas e puérperas, ela foi transferida para a Santa Casa. Ela chega à Santa Casa à meia-noite, 18 do dia 3, porque o horário porque a gente é muito lenta essa parte de transferência, das regulações entrarem em contato uma com a outra e se sincronizar. Então, infelizmente, só foi meia-noite que ela chegou do dia 3/4. Ela estava consciente orientada, eupneica, com vômito e hipocalemia, e foi programada. Toda a parte da Santa Casa, eu não tive acesso aos laboratórios, assim, eu consegui apenas, quando eu fui pesquisar isso, que esse caso a gente pensou até em publicar, pela cardiologia, a gente procurou a Santa Casa, mas só nos deram acesso mais à parte do prontuário eletrônico e não tinham os exames laboratoriais. Então, na programação de perspectiva da paciente, eu estava pensando até em uma alta no dia 4. Ela começou a ter evacuações diarreicas, que eu acredito que isso aí é ainda o sintoma do Covid. Não estava bem aceitando a dieta oral. Eu não entendi por que tinham colocado lactulona, eu não sei por que botaram lactulona, mas suspenderam. Também não sei se tem a ver, que essa lactulona tem a ver com as fezes diarreicas. Mas no dia 4, às 7 horas, ela começou a apresentar uma agitação psicomotora, taquiarritmia, taquipneia, dessaturação, que não colocaram quanto por cento, e a pressão um pouco alterada. Então, ela já começou a apresentar sintomas neurológicos. Aqui fica a dúvida se era do Covid, se era uma septicemia associada, enfim. Ela começou a apresentar o comprometimento neurológico no dia 4, e essa foi a tomografia feita no dia da internação na Santa Casa. Opa, cadê? Pronto. Vocês vão ver aqui uma melhora significativa do padrão do pulmão. Vocês podem observar que está bem melhor em relação àquele primeiro. Eu acredito que houve aqui a ação tanto do antibiótico quanto da hidroxicloroquina nos vidros foscos. Tá? Então, há um padrão respiratório melhor, com reversão da arritmia. Lembra que essa paciente ela tinha muitas arritmias por não estar controlando a parte cardiológica durante toda a história que ela nos relatou, desde 2014, ela sempre tinha arritmia, taquicardia, dispneia, e tinha uma baixa de saturação pela própria doença cardiológica. Mas aqui ela teve uma arritmia logo na internação na UTI no HC e novamente apresentou aqui no dia 4, às 10 da noite, na Santa Casa. Mas estava calma, colaborativa, ainda com uma boa previsão de alta, né? Bom, ela aparece no dia seguinte, não teve grandes alterações, estava sem alterações respiratórias, ainda mantendo a nebulização e com previsão de alta em 24 horas. Porém, ela no dia 6, novamente, exatamente hoje faz um ano, ela apresentou desorientação, mas estava febril, já começando novamente a agitação psicomotora com necessidade de contenção. Isso me chama muito a atenção, ficou muito assim gravado, por que essa agitação psicomotora? E com o tempo a gente observou que alguns pacientes com Covid apresentam esses quadros neurológicos também importantes. É importante salientar que essa paciente nunca tinha apresentado, nenhuma das internações, qualquer tipo de agitação, é uma paciente calma, colaborativa, tranquila, então não tinha porquê.
Aqui eu coloquei, destacando, ainda, apesar de estar aqui no sétimo dia de hidroxicloroquina, eles mantiveram a cloroquina, não tinha necessidade mais. E o Tamiflu, né, que a gente sabe que atualmente que ele não tem ação. Bom, mantém no dia 7 a falta de ar, o cansaço e a saturação baixa para 65. E aí nós vamos reentubar essa paciente. Ela teve uma queda importante aqui, né? Ainda usando carvedilol, no dia 7 ainda, ainda mantendo a cloroquina, e no dia 8 entrou, a saturação melhora, mas mantendo a nora, a dobuta, a midarona, introduziu o meropenem e o ciprofloxacina, né? Bom, dia 8 mantém mais ou menos o quadro, a tobuta está em 8 ml, não está tão alta assim. Nós mantemos aqui mesmo entubada e com RAS 0, ela está com uma frequência respiratória, está com sinais de insuficiência respiratória. As bulhas cardíacas hipofonéticas, eu acredito que deve ter começado um outro derrame. E aí vem a suspeita que eles colocam coloca assim, suspeitas entre várias, a miocardite, endocardite, e eu acredito, por isso que eu grifei que a miocardite aqui estava acontecendo já, mantendo a dobuta, pediram na época hemocultura, eu não tive o resultado dessa hemocultura, e eles começaram um teste empírico para endocardite. No dia 10, ela estava um quadro ainda grave, com RAS -5, ou seja, estava muito sedada, bem sedada mesmo, estava fazendo prona, foi suspenso a hidroxicloroquina apenas no 10º dia de uso já, foi suspensa a hidroxicloroquina, e foi dado o diagnóstico aqui no dia 10 de COVID e pneumonia nosocomial. Bom, às 19h52, a paciente mantendo o quadro grave, fez um eco à tarde com a função de fluxo de 65%, de ejeção, 65%, isso é importante. E às 10 horas da manhã do dia 11, ela entrou em grande desconforto, realizada pronação, sem melhora, a saturação 50%, e ela evoluiu a óbito às 10 horas e 10 minutos. E na declaração de óbito coloca como COVID e síndrome respiratório, desconforto respiratório agudo, né? O que eu fico pensando, se essa declaração de óbito a gente podia pensar no COVID, ou se não seria a causa cardiológica. Eu fiquei muito preocupada com essa declaração de óbito como causa principal COVID. Aqui nós temos o nenenzinho, que evoluiu muito bem, teve alta, em abril, meados de abril já. Esse é o pai do bebê, a médica do dia da alta dela, a nossa equipe. E esse rapazinho hoje está fazendo um ano, já tem um ano. Uma criança fofa. Um dia desse, o pai e a tia foram levar para a gente, o pai está criando sozinho esse bebezão lindo. E essa história com desfecho, o nosso único desfecho negativo, por isso que eu trouxe, porque eu acho que com os erros a gente aprende, e a gente está aqui querendo aprender, precisando aprender, né? Eu realmente, era isso que eu tinha a apresentar. Essa história é muito doída ainda para mim, porque é como se eu tivesse tirado ela de dentro de casa para mandar para outro lugar, e eu me sinto assim, como se eu tivesse que ter cuidado dela, entende? Eu imagino essa criança sem mãe. É isso que me dói. Desculpa. Eu sou muito assim. Laís, acho que isso que você está falando é uma coisa que todos nós estamos sentindo agora quase todos os dias. Particularmente essa paciente, ela já estava aí no serviço pela cardiopatia, né? Mas hoje eu estou com uma paciente que era do meu ambulatório de perda gestacional de repetição, e que depois que eu tratei e que ela conseguiu engravidar, que estava dando tudo certo, ela pegou um COVID e está na UTI entubada, em caso grave com prematuro, né? Então, assim,
essa tristeza eu acho que é de todos nós, né? Fica tranquila, estamos juntos nessa situação. Eu acho que eu escolhi obstetrícia porque eu não sei lidar com a morte. Eu gosto de lidar com vida, amo vida, quero estar gente perto de mim viva. Então, quando eu perco para a medicina, perco para a morte dentro da medicina, isso me dá uma chateação, uma revolta. Eu já tive umas discussões com Deus aí sobre isso, mas estamos equilibrados. Geraldo, você decide, você quer que o Favoretti fale um pouquinho da cardiopatia ou você quer focar mais no Covid? Se focar no Covid, ele fica livre, vai fazer as coisas dele. A Evelyn também está aí. Isso. Você que sabe. Não, nós vamos fazer dessa forma, com o Favoretti, mas antes disso, eu quero compartilhar com a Anaíses que quando se faz com o coração e com o amor, com certeza, as perdas, elas viram degraus para a gente subir. Ninguém convive bem. Obstetra que fala que convive bem com perda, ele está na profissão errada. Ele pode mudar de especialidade. Não é a gente que procura a especialidade, é a especialidade que procura a gente. Então, eu faço minhas palavras da Rosiane. Isso que te angustiou nesse caso tem povoado os nossos pesadelos ultimamente. Né? Histórias extremamente tristes, muito ruins. Mas eu vou seguir aí a orientação da professora Rosiane e pedir para o Favoretti comentar a parte cardiológica, né? E depois nós vamos juntar. Vou tentar juntar as duas coisas, né? E contar uma história também nossa aqui de cardiopata. Favoretti, muito obrigado pela presença. Imagina, é um prazer. Fala bem rapidinho da doença da cardiopatia reumática e da complicação no puerpério, por favor. Então vamos lá. Ó. Primeiro eu queria mandar um abraço duplo para a Laíses, né, para ela se sentir abraçada depois do caso. Te ver chorando é muito ruim, né? Conheço você e sua alegria. E queria mandar um abraço pelo aniversário, mas vou falar rápido, então. Doença reumática e gravidez. A cardiopatia está mudando. Em tempos idos, 20, 30 anos atrás, essa era a realidade da cardiopatia. Então, era doença reumática, estenose mitral. Basicamente, é o exemplo clássico da cardiopatia ainda nos países subdesenvolvidos, né? Queria dizer que nos países desenvolvidos isso já mudou, isso não é mais a cardiopatia reumática, não é a mais frequente. Nos países desenvolvidos a gente tem as congênitas corrigidas e isso é um problemão também, porque as correções às vezes não são completas. Lembrar que a estenose mitral é um problema grave quando você associa com taquicardia, né? Porque você diminui o tempo de enchimento ventricular e acaba acumulando muito líquido no pulmão. Naquele primeiro vídeo que a Laís mostrou, tinha vidro fosco, tinha infiltrado, mas eu não consigo descartar que não tivesse congestão também. Eu acho que a gente junta uma doença que tem sido o chicote da morte, a foice. Então, pega as pacientes com comorbidades e, na verdade, descompensa. Eu não estou lidando com Covid diretamente, mas a minha esposa é professora, enfermeira aqui na Unifesp da enfermagem e emergência, e o que a gente tem visto é que o Covid descompensa todas as doenças crônicas. A insuficiência cardíaca é a principal doença crônica, né? Tratamento, a reversão da arritmia foi muito oportuno, acho que era o caminho, tanto que a gente tem uma imagem posterior, né, que a gente vê aquela base limpar. Né? Então, eu acho que teve muito de congestão, porque uma imagem de pneumonia, né, um infiltrado infeccioso não desaparece assim, simplesmente de 2 dias. Né? Acho que tinha muita água ali também. Queria deixar 2 convites, na verdade. Eu pude participar aí de um grupo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que no ano passado lançou 2 posicionamentos, né? Um posicionamento sobre
cardiopatia e gravidez em geral, né? Mas teve um que saiu em novembro só sobre COVID na gestante cardiopata. Então, quem quiser estudar um pouquinho mais aprofundado COVID e gestação, a gente tem disponível, é só colocar no Google mesmo, vai ter o link da SBC, está disponível, é aberto. Enfim, tratamento da estenose mitral é controle de frequência e diurético, né? Mas nunca... Oi. Favorete, manda quem está atrás de você ficar quieto. É barulho de fundo aqui do ambulatório, desculpa. Então, fecha a porta e fala rápido da complicação puerperal para o Geraldo poder falar do COVID, por favor. Já fechamos a porta, espero que tenha melhorado. E aí, assim, o problema é que nem sempre o tratamento farmacológico resolve. Às vezes a válvula é tão estenosada que a gente precisa abrir. Né? Essa paciente já era uma válvula complicada, porque era uma válvula biológica, seria quase o equivalente de uma válvula iterativa, é difícil mexer, tem que ser cirurgia aberta, e com 34 semanas, 35 semanas, não é mais factível. E o puerpério junta tudo, sobrecarga volêmica, COVID, taquicardia, às vezes a albumina está no seu ponto mais baixo e acaba extravasando e culminando com tudo isso. Enfim, não sei se eu cumpri aí os objetivos. Foi ótimo. Obrigada, Favorete. Eu vou dizer para vocês que ele nos ajuda muito em todas as pacientes cardiopatas aqui da escola. Geraldo, assuma, por favor. Eu ainda quero abusar do Favorete um pouquinho mais. No final, vocês viram que a Laís, ela deixou uma dúvida sobre o atestado de óbito. Qual é a sua impressão, Favorete? Você como um clínico GO, ou um GO clínico e cardiologista, como é que nós poderíamos auxiliar a Laís? A gente teve essa mesma discussão ano passado numa paciente HIV que faleceu de COVID, né? Na verdade, não era uma paciente HIV, era uma paciente com AIDS, uma doença, enfim. O COVID só a levou, né? Eu acho que, como causa base ou fator predisponente, eu acho que não tem como não ter estenose mitral por doença reumática como causa base. Então, doença mitral, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória COVID. Enfim, ou COVID, insuficiência respiratória, aí a gente pode inverter. Mas a cardiopatia tem que estar nesse atestado de óbito também, eu colocaria assim. Favorete, obrigado. Essa saída, esse final seria muito importante sendo falado e dito por uma pessoa que milita mais nesse campo da cardiologia do que nós. Quero contar 2 historinhas curtas relacionadas ao caso. O nosso primeiro óbito foi de uma cardiopata muito parecida com essa paciente. E os exames teimavam em dar negativos, os PCRs. E naquele turbilhão de casos, não é possível que essa paciente descompensada e que os exames negativos, o PCR negativo, 17% ele pode dar negativo, depois gente falando que 25% podia dar negativo, e ela nunca teve positivo. As cardiopatias, elas, principalmente essas cirúrgicas, prótese, mesmo a metálica ou não metálica, biológica, todas elas descompensam muito e são fatores de risco para o COVID. Mas o que a gente não pode esquecer é que ela sozinha mata. E foi o primeiro caso que nós tivemos que fazer um diagnóstico diferencial, assim, muito refinado, era uma cardiopatia. Você trouxe um caso, Laís, que ele associou duas doenças que para a grávida são pesadelos. A cardiopatia, no grau que essa paciente já estava, porque ela avisou alguns meses antes, gente, eu não podia nem engravidar, né? Biologicamente, se a gente pudesse voltar o relógio, a gente teria feito uma anticoncepção definitiva nessa paciente lá para trás. Ela não tinha condições físicas para engravidar.
E ela descompensou. E nesse descompensar, vai procurar socorro na casa do parente e ficou no covil, onde ela ficou em casa atendendo a solicitação, não saia de casa, só que o perigo estava na casa. Então, isso tudo são coisas que a gente não entende, né? É muito difícil para a nossa compreensão. Tanta coisa, tanta espiral de azar, né, que essa paciente viveu. E Geraldo, como ela passou dificuldade... Geraldo, só colocando, quando ela teve em 2014 com a gente, nós oferecemos para ela voltar, colocar DIU, e depois fazer a contracepção definitiva. Ela não aceitou o DIU, isso está no prontuário. E ela não voltou para o ambulatório do pós-operatório para fazer a contracepção, não aceitou. Então, eu tenho muito desses casos dentro do HC, porque elas têm um conceito errado do DIU. A gente tenta conversar durante o pré-natal inteiro. Chega na última hora, na hora de ter o neném, vamos colocar o DIU? Não, doutora, porque DIU dá câncer, porque pode nascer o neném com DIU na cabeça, enfim. Não, tudo bem. Geraldo, posso só dar uma partezinho que eu acho que eu aprendi muito hoje, né? Eu vou sair daqui tendo aprendido uma coisa, porque eu falo em todos os ambulatórios e todo o consultório, fique em casa para as gestantes. Acho que eu nunca falei fique em casa, porém veja se as pessoas ao redor estão com algum quadro, porque para mim era tão lógico, né? Mas eu acho que o lógico às vezes tem que ser reforçado. Então, acho que todos nós saímos daqui com um aprendizado grande hoje. Muito importante, que eu estou aprendendo, né? Próxima vez que eu for falar, eu vou falar, fique em casa. Antes de ir para casa, veja se alguém está com gripe, tosse, resfriado, etc, etc. Que, na verdade, a gente pesquisa, mas é tão lógico que a gente pode deixar passar uma coisa dessa, né? Isso. Obrigada. Foi muito bom. Essa informação foi fabulosa para a gente remodelar, né? Remodelar. Nós estamos sempre remodelando o nosso discurso e a nossa atuação. Essa nos ensinou. O Sue está aqui, muito obrigado pela presença, Sue. Eu tinha visto só a Sigrid. A Sue está falando aqui, reforçando o que a Rosiane falou, né? Que todas moram com alguém, e tem os filhos que vão para a escola, né? Então, tem que ensinar para ela a desconfiar de que alguém em casa pode estar em risco. E a grávida, gente, tem uma questão que chama-se vulnerabilidade. Noção de vulnerabilidade, todos nós temos deficiente. Às vezes eu tenho muito medo de uma coisa, eu tenho muito medo do trânsito, mas não tenho medo de andar numa rua deserta à noite. Então, a vulnerabilidade é para nós algo assim, muito flutuante, muito eclético, né? Muito dinâmico. E a grávida, ela precisa, o que a gente precisa trabalhar com ela é dizer para ela dessa vulnerabilidade aumentada que ela tem para várias coisas. Ela tem vulnerabilidade para coisas simples, torce mais o tornozelo. Só que ela tem vulnerabilidade maior para descompensar uma cardiopatia latente, ela tem uma vulnerabilidade maior para o Covid, de falecer em decorrência do Covid. Então, essas coisas é que a gente precisa ter paciência. Não vou dizer no consultório médico, mas ensinar o pessoal que nos ajuda, a equipe de saúde, para poder informar para a grávida para que ela desconfie dessas exposições, né? Porque esse exemplo aí foi realmente muito bom, né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que você disse na sua preleção inicial, nas suas palavras iniciais, que você gostaria de fazer um contraste. Você apresentou para nós um caso de 2020, né? 2020, exatamente um ano, e hoje você vê uma atuação diferente? Você quer comentar para nós aquilo que você disse que gostaria de fazer? Sim. Eu acho que a minha grande dúvida, diante do momento da entrada dessa paciente, será que, mesmo estando com uma saturação de 80, será que eu não podia fazer algo para melhorar o estado dela antes de operar? Será que essa cesárea não contribuiu de alguma maneira para o processo final?
que eu poderia fazer mais? Na época eu não fazia dedímero, apesar de ter sido feito enoxaparina, mas você viu que foi só um profilático muito baixo. Será que a gente não poderia ter feito mais? Ou talvez entrasse com corticoide junto, logo de entrada, já que ela estava com o processo já... Eu entendo que ela estava na fase inflamatória. Hoje em dia, eu vejo que ela não estava na fase de replicação do vírus. Eu entendo que ela estava na fase de inflamatória. E será que o corticoide desde o início e mais a enoxaparina em dose plena não teria ajudado essa paciente? Fica essa minha dúvida. Vocês que têm mais experiência, visão, o que a gente poderia fazer além? O que eu poderia fazer? Eu poderia ter ficado com essa paciente no HC, eu acho que eu poderia, porque ela estava mais controlada, eu não sei. Eu tenho uma série de dúvidas em relação a essas condutas hoje em dia. Acho que nada como reflexão, né, para a gente avaliar, ver o que poderia ser feito diferente. Não tenho dúvidas de que todos nós aqui que estamos lidando mais de perto aí com o Covid, não temos dúvida de que a sua percepção está correta. Fazer o diagnóstico de uma síndrome hiperinflamatória quando ela já chegou, né, para as condutas mais adequadas. E eu tenho uma outra, já chegou nesse ponto e o Favoretti não foi embora, eu vou fazer uma outra pergunta para o Favoretti. Favoretti, você acha que para essa paciente especificamente, essas medicações não ortodoxas que foram utilizadas, teve alguma ação no comprometimento cardíaco dela? Então, eu vou responder de uma outra forma. Acho que eu fiz uma pergunta muito difícil, por favor. Não, eu entendi. Assim, uma paciente... Vamos esquecer o Covid por um pequeno momento. Isso. Vamos pensar só na estenose mitral. E é uma paciente que, ao invés de Covid, estamos em 2009, 2010, ela tem influenza. Né? Ela pegou H1N1. É uma paciente grave. E é uma paciente que, assim, tem pouca terapia para ela. Além de compensar a cardiopatia, a gente já dá o Tamiflu sendo influenza. Ponto. Então, era uma paciente grave se ela não tivesse Covid ou influenza. Era uma paciente que a estenose mitral dela é grave. Né? E a gente sabe que cardiopatia é a principal causa de morte materna indireta no mundo. Então, eu acho que naquele momento que essa paciente engravida, e a gente está vivendo um momento delicado, né? A gente está, nesse momento, com uma gestante internada, que tem uma estenose mitral, com uma área valvar de 0,7 aqui na nossa enfermaria. Estenose mitral grave. Eu estou morrendo de medo dessa paciente ter que trocar a válvula, e o plano é ela trocar a válvula, justamente, pensando em não ter um desfecho assim, viu, Laís? E eu estou morrendo de medo dela pegar Covid e ter uma estenose mitral assim. Então, não tem muita opção. Agora, respondendo o professor Geraldo, hidroxicloroquina, cloroquina, alargamento de QT, arritmia, tudo anda muito junto. Né? Então, é difícil separar uma coisa da outra. Eu vi a preocupação da equipe em calcular um intervalo QT diário, isso tinha notado na evolução, né? Então o pessoal estava atento para isso. E assim, eu acho que o que tinha, em última instância, para se fazer para essa paciente, Laís, não sei quanta factibilidade disso aí, era ECMO, né? Que eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas gestantes críticas em UTI, né, não no Covid, mas na época do influenza, e a gente teve 3 casos em que a gente fez ECMO, 2 pacientes. Atualmente já temos ECMO, e as últimas, de 2 meses para cá, já está se usando ECMO no Covid. Acho que seria o que a gente tem para acrescentar, talvez. Teria, né, esse pensamento. Ô, Geraldo, talvez fosse bom a gente conversar... Favoretti, obrigado. Gê, oi? Acho que seria bom falar um pouquinho que antes a gente até falava para a pessoa ficar um pouco mais em casa quando estava no começo da doença, e que hoje a gente tem a preocupação, principalmente quando tem uma comorbidade, da pessoa ser considerada como um caso mais grave
e ter uma internação mais precoce, o que eu concordo com a Laís. Talvez ter ficado no hospital melhor é importante, porque essas pessoas descompensam muito rápido. E quanto à hidroxicloroquina, eu vou deixar você falar, Gê. E a medicação como mudou, né? Do ano passado para esse ano. Eu gostaria de ver, aproveitar a deixa que a Laís deu para nós, né, do contraste, e dizer que ela, por exemplo, das intoxicações, ela já tem um coração sofrido, né, que nem está batendo, o coração está apanhando, e nós damos uma sobrecarga de substâncias que sabidamente tem esse efeito. Eu sei que o Pará, a Amazônia, a região amazônica, talvez quem tenha maior experiência com hidroxicloroquina no mundo, né? Mas tem algumas coisas que não há como, não é a experiência que vai tirar o efeito adverso. Então, para cardiopatas, eu gostaria de salientar, e ainda bem que faz o contraste, e que hoje esse grupo grande aqui, de quase 100 pessoas, exatamente 100 pessoas nesse momento, linkadas, estão tendo condições de ver um dos efeitos da hidroxicloroquina, né? Não estou dizendo se usa ou se não usa, eu quero me apartar disso, dessa questão, mas atentar. Tem pacientes que podem, sem dúvidas, piorarem com a utilização da medicação. O outro é o oseltamivir. O oseltamivir você dá em processos gripais até o segundo dia. Passou do segundo dia, não adianta. Nós que trabalhamos um pouco mais com infecções, sabemos disso, né? E ela continuou, né? Continuou sendo, utilizando. Que coisa boa, gente, que é o tempo e progresso. O tempo vem acertando as coisas para a gente, né? A verdade de ontem não é a verdade de hoje, nem a nossa verdade de hoje vai ser a verdade de amanhã, né? Nós precisamos chegar numa verdade absoluta de que essa paciente não passar dessa situação para outra, não morrer. Aí sim, aí nós estaremos chegando próximo do nosso objetivo. Então, em relação às medicações, de uma maneira muito tranquila, eu quero pegar aproveitar o seu caso, Laíses, e partilhar com todos sobre efeitos adversos e excessos. E muitas vezes excessos hoje, na visão de hoje, mas que na época eram adequados. Foram vistos e interpretados como adequados para aquela situação. Eu sou fã da evolução. Sou um velho da cabeça aberta e gostaria de viver 20 anos para frente. Quando fala velho, normalmente fala, no meu tempo é que era bom. Eu digo, no meu tempo era muito ruim. Tempo bom é hoje é o melhor de todos, e vai melhorar. Essa é essa a perspectiva. Então, o Covid está aí para ensinar isso para nós, né? Sem dúvidas, medicação, antibiótico no momento adequado, a anticoagulação no momento adequado. Nós temos poucos passos de avanço, de conhecimento, né? Esses foram os poucos passos de avanços. Então, esses nós temos que, quando você fala que talvez uma anticoagulação mais efetiva, hoje sim, mas naquela época era feito com medo danado. Mas é só uma pessoa que fez na Espanha, o outro fez não sei. A gente tinha medo. Então, eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Gê, acho que hoje é importante a gente falar do uso da enoxaparina com a paciente internada, jamais ambulatorialmente, e que o dedímero, ele não deve ser um exame que vai dizer para a gente uso ou não uso a enoxaparina. Ele deve ser um parâmetro, principalmente quando você vai dar altas, a entrada e saída, mas quando você entrar com a enoxaparina, se ela está na fase inflamatória, ela deve ser medicada, né? No nosso manual, eu acho que a gente colocou lá, em relação aos critérios de gravidade da doença, e como deve ser o pedido de exames e a medicação. Lá a gente não orienta a usar a mesma hidroxicloroquina, e orienta a usar a enoxaparina, ou a heparina de
não fracionada, de acordo com o peso da paciente, e independe do dedímero. Acho que isso é uma coisa importante. Eu queria perguntar uma coisa para você, Geraldo. A partir do momento que essa paciente entrou, que tinha aquela toma, você teria entrado com qual antibiótico? Como está isso hoje? Porque ela tinha uma área de condensação que era difícil saber se era só vidro fosco do Covid, se tinha área de condensação de uma pneumonia já, ou se era por causa da insuficiência cardíaca. Você que é uma pessoa que lida tanto com infecção e antibiótico, o que você acha do esquema de antibiótico? Como está hoje, como era no ano passado, e como deveria ser feito para essa paciente? Acho que isso é uma coisa importante da gente ver. Naquele dia, quando começaram, a ceftriaxona estaria de bom tamanho, né? Ela talvez não fosse uma infecção nosocomial, quando tem as infecções nosocomiais, aí eu preciso de mudar o esquema. Mas como ela chegou, a ceftriaxona estaria de bom tamanho. E a ceftriaxona ela tem um espectro muito bom, né, nos gram-negativos, mas ela pega muito mal as pneumonias que nós chamamos de atípicas. Então, a associação aí com a azitromicina não é ruim, é uma associação boa. Agora, se testou esse esquema, não melhora, não há melhora, aí eu tenho que dar chumbo grosso. E o chumbo grosso que eles deram foi bom, né? Eu começo, a partir do momento em que o raio-x mostra o paciente está febril e tem um quadro pulmonar que eu não estou entendendo, eu sou bem liberal para o uso precoce do antibiótico. Precoce não, quando fala precoce fica parecendo que dá para todo mundo, né? É diferente, não aguardar muito. Eu tive essa noite eu tive uma conversa com o pessoal da MI, que é quem nos ajuda, né? Vamos esperar, porque parece que a condensação não está muito boa, não está boa, não está adequada ainda para entrar com antibiótico, não sei o quê. Não, mas tem, olha direito que tem, sim. Aí chega o chefe dele, era um R4, chegou o chefe dele e falou assim, não, começa agora. Então é preciso que a gente tenha o jogo de cintura, conversa, vamos pedir a alguém que leia melhor essa radiografia, entenda melhor o quadro clínico, né? Então, eu tenho, em relação ao antibiótico, eu tenho suspeita de que você precisa utilizar, eu já começo a utilizar. Mas um detalhe que a professora Rosiane chamou a atenção aí, que eu gostaria de explorar um pouco mais. É o que a gente vê todo dia. Nós somos hospital terciário, igual vocês aí, então os casos um pouquinho mais complicados já mandam tudo para cá, né? Então nós temos um movimento de PA, de pronto atendimento, de Covid, em gestante grande, bem grande. E o que a gente vê mais? É paciente que virou um pouquinho do dedímero, tem um tequinho a mais, já entra com a anticoagulação. Não é o momento. Então a Rosiane chamou, levantou essa lebre, levantou essa bola, eu quero cortar essa bola. Hoje, o dedímero, gente, ele é feito para controle de tratamento. Ele não é feito para indicar tratamento. E hoje, eu tenho mais medo do dedímero do que eu gosto dele. Porque ele é o caminho para a inadequação. Não vou falar iatrogenia, mas vou falar da inadequação terapêutica, né? Tem muita inadequação em decorrência disso. Então, a gente precisa partilhar, aproveitar esse grupo grande, né, para partilhar isso. O dedímero não é para indicar tratamento, anticoagulação, para controle. Eu queria perguntar novamente, primeiro falar sobre a hidroxicloroquina, que realmente eu achei que foi prolongada demais. No momento, a gente poderia entrar até pensando que era a fase inicial, mas depois que visse que era inflamatória, tiraria imediatamente. Mas eu queria uma pergunta, professor, a respeito do corticoide. O senhor faria uma pulsoterapia para essa paciente? Seria adequado nesse momento uma pulsoterapia? O que você chama de pulsoterapia? O que eu tenho lido sobre isso é que na fase inflamatória 2B, né, pelo aumento do processo inflamatório daquele boom de inflamação,
um corticoide, fala muito assim de entrar com a metilprednisona em alta dose, 3 dias, faz 120, depois de 80, tipo assim, dá um choque para retirar. Isso faria algum efeito para essa paciente? Eu vou te falar aquilo que eu vivo. Eu posso até estar te passando, discutindo com você de uma forma inadequada. Eu não tenho vivência com pulso. Eu tenho vivência com a utilização de dose terapêutica e dose continuada, né? Na pulsoterapia, eu tenho medo das respostas, né? Respostas de retenção hídrica, que ela ocorre num coração, principalmente para essa paciente aí, com um coração que já é claudicante, né? Sem dúvida, claudicante de A a Z, né? Então, eu tenho medo das descompensações. Mas eu devo te dizer que pulso eu não tenho vivência. Eu tenho vivência com a metilprednisolona, nas doses terapêuticas, tem 1 miligrama por quilo de peso, tem com dexametasona bastante, né? Essa paciente já ficou um pouco mais fácil, porque assim que ela chegou, foi retirada o feto, foi feita a cesárea, a cesárea já tinha uma indicação, o feto já tinha suspeita de malformação, ou tinha malformação, alguma coisa, né? Ele já tinha indicação de interrupção cirúrgica da gestação. O seu questionamento é o mesmo meu hoje. Será que eu teria feito a cesárea? Mas isso não dá para chorar em cima do leite derramado. Nós não teremos essa resposta, né? Se postergar um pouco ou não, realmente eu não tenho não tenho nem a pretensão de ter uma opinião um pouco mais abalizada para poder partilhar com esse povo maravilhoso que está aqui conosco hoje. Um outro quesito que eu queria comentar, ver se eu estou errada. Como a gente trabalha muito com cardiopatia materna, e a gente usa com muita frequência para as pacientes grávidas com válvula, a gente usa enoxaparina. Assim, elas não podem permanecer 2, 3 meses com a gente. Então, é muito comum a gente encaminhar pacientes com problemas de válvula, pacientes com problemas renais, ou SAF, elas vão para casa com a enoxaparina, depois, lá pela 16ª semana, a gente entra com varfarin em troca. Mas o que me preocupa de usar, essa onda de usar a enoxaparina em casa, é com o COVID, porque a gente não sabe que tipo de reação essa doença faz. Ela progride de uma maneira muito rápida e muito diferente, ela não tem uma linha, a gente não tem quase um raciocínio clínico, né, principalmente nessa atual cepa, que me deixa muito tensa, quando eu vejo muita gente passando enoxaparina assim, direto, já começa com enoxaparina, já começa com corticoide, já começa com um monte de coisa ao mesmo tempo, como se fosse atirando para tudo quanto é lado. Isso me deixa tensa, porque eu vejo muita gente fazendo isso sem raciocínio clínico, sem conhecer a patogenia, a história da patologia dessa doença, que é muito complicada. Então, mais uma vez, chamar a atenção para o manual, né? O manual, ele mostra direitinho e define muito bem qual é o momento de você utilizar essas medicações. Na fase leve, Geraldo, não usa nada. Oi, fala, Rô. Eu estou apresentando aqui na tela o manual, né? Por causa dessa pergunta do corticoide. Eu queria pedir para a Karen. A Karen já colocou. A Karen, ela lê nossa mente. Já está aqui no chat, gente, o site de onde vocês podem baixar o manual. Essa é uma pergunta constante. E a professora Rosiane está colocando para nós aqui a utilização do corticoide. Aqui do corticoide, as doses da metilprednisolona e da dexametasona, né? Uhum. E um pouquinho mais acima, né, tá as doses da heparina, tá? Então, aqui tá as doses, e quando a gente vai um pouco mais para cima do manual, vocês vão ver que, de acordo com a classificação da paciente, ó, então vai internar, a paciente ou gestante, doença grave, eu vou usar isso, doença moderada, eu vou usar isso. E acho que isso é uma coisa que, com esse link, pode ser colocado no celular de todo mundo e não ter dúvida, né, de qual a dose, em que momento, a gente pode tentar ajudar.
Nós, no nosso manual, nós não colocamos para usar hidroxicloroquina, nós colocamos, sim, a heparina, né? Hoje teve uma aula de um colega mostrando que talvez a heparinização ela venha a ser repensada, porque se achava que existia um mecanismo trombótico muito grande na doença COVID que não se está conseguindo comprovar. Mas até o momento é essa a indicação. Então, assim, a gente sugere, né? Eu acho que um pouco dessas reuniões é para realmente falar, olha, você não precisa ter dúvida, né? Você pode entrar no manual e o manual vai te ajudar um pouquinho. E se o manual não ajudar, nós estamos pensando com esse aumento importante de morte materna, eu acho que o Ministério entrou em contato com a gente para a gente tentar sugerir algumas ações para a gente ver se consegue diminuir. Nós estamos tentando ver se a gente pode fazer alguma coisa online, ver o que a gente faz. Mas essa é a colocação em relação à medicação, né, Geraldo? Sem dúvidas. Então, de novo, gente, fazendo a propaganda do manual, divulgar, capilarizar o manual. Grande parte das nossas angústias, de medo das pessoas cometerem alguns excessos, né, os desvios, estão lá, as respostas estão lá. Eu sei que o nosso tempo está esgotando, Rose, mas eu queria falar 3 coisinhas. O puerpério. O puerpério, gente, ele deve ser, no COVID, ele deve ter as mesmas atenções que tem a gestante. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa a respeito. O indivíduo que sobe a montanha, o Pico Everest, esses grandes escaladores, as mortes, os acidentes não ocorrem na subida, ocorrem na descida. Eles morrem na descida. O puerpério é a descida do Monte Everest. A sua preocupação, Laís, é a preocupação de todos nós. E temos que popularizar essa preocupação. A paciente vai embora, mas ela tem teleatendimento. Não mande embora se não tiver condição de estar em contato com essa paciente. E aí cada um vai fazer do jeito, o pé do tamanho do sapato, né? Se com rádio, se é com celular, se é com computador, tem que dar um jeito. Não tem jeito, ela mora lá em São João da Serra, que lá não pega internet, não tem rádio, não tem nada. Então, as instituições e o Estado, o poder público, têm a obrigação de ter um shelter, de ter um local para essa paciente, até que ela saia de um período de pelo menos 14 dias. O Ministério Público tem que estar junto de nós, porque senão nós vamos ficar sozinhos. Essa era uma coisa. O puerpério e o teleatendimento, né? E eu gostaria de repetir aqui um mantra. Para mim é mantra. Vacina. Nós não vamos resolver a questão da gravidez sem vacina. A noção de vulnerabilidade é pequena. Mas a minha grávida é muito preocupada, mas a família dela é? Como é que eu vou fazer com que a comunidade, que a família tenha essa noção de vulnerabilidade, de entender que eu tenho aqui uma pessoa que está junto conosco, que está numa situação de extremo risco? Então é a vacina. Não que a vacina seja a panaceia que vai resolver todas as situações, ela irá amenizar. Amenizar. Não vejo hoje, sinceramente, sou muito otimista, mas não vejo nenhuma saída que não seja a vacina global para todas as grávidas. Já saí daquela questão de paciente de risco é que deve vacinar. Não, todas. Para mim, todas devem vacinar. Eu distribuo isso e falo isso o dia inteiro. A última coisinha que eu quero falar nós temos que esperar, gente, que as mudanças ocorram. Com esse tanto de mutação no vírus, será que nós não somos principiantes? Não somos. A fisiopatologia vai mudar. O vírus selvagem, o primeiro, talvez dava muita mais coagulação. Essas mutações agora pode dar menos coagulação, mas pode dar menos outro tipo de problema, pode dar mais doença neurológica,
pode dar mais doença cardíaca, mais miocardite. Por que essas cepas mais novas, as mutações, né? Não cepas, mutações, estão matando mais jovens agora? Então, nós temos que estar alertas para essas mudanças, temos que estar sintonizados com as mudanças. É possível que as novas mutações, elas tenham que ter uma abordagem diferente, e a minha esperança é que algumas dessas novas mutações, elas possam responder aos antivirais que nós temos atualmente disponíveis. Será que não vão arranjar um vírus que tenha uma acessibilidade para um antirretroviral, por exemplo, né, que foi utilizada no início e não deu certo, para o Covid? Então, eu tenho essas 3 coisas aqui que eu tenho a impressão que a gente tem que estar alerta. E alerta, como é que a gente vai estar? Não é só alerta, estou alerta. Não, é fazer isso que vocês estão fazendo. Vamos seguir essas lives aqui, essas reuniões que a gente está fazendo, porque, de repente, nós vamos trabalhar aqui alguns meses. De repente, virão mudanças aqui, e o local mais fácil de vocês estarem inteirados dessa mudança e dessa adaptação aos tempos e à evolução da ciência, esse é um fórum extremamente adequado para ele. Né? Muito bom, Rose. Vamos abrir o microfone para cantar parabéns para Laíses. Todos. 1, 2, e aí depois você encerra. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. 59 anos, daqui ano que vem estarei 60, terceira idade. Obrigada, doutora. Obrigada, querida. A todos vocês. Obrigada. E você pelo meu presente de aniversário. As palavras que o professor Geraldo me falou me ajudaram bastante. E ajudou também, tenho certeza, todo mundo que está assistindo, a nossa equipe aqui do HC já usa o manual de recomendação do Ministério desde que ele foi lançado em novembro, outubro do ano passado, a gente está acompanhando, mas eu faço essas perguntas porque tem pessoas que ainda precisam de uma voz que o santo de casa não faz milagre. Então, precisa de um professor Duarte, da professora Rosiane, desse povo chegar. Gente, ela congelou. O Geraldo vai encerrar, mas eu queria convidar vocês hoje à tarde, às 4h da tarde, temos outra reunião com o professor José Geraldo e a Suê. E nós vamos estar fazendo isso durante 4 meses, esperando realmente poder ajudar um pouquinho. Foi um prazer estar com vocês, quero muito, daqui a pouco, poder ir para o Pará, ver essas belezas que vocês têm aí. Aí eu vou lá comer o bacalhau com a Laíses, né? Por favor, vai tomar um tacacá, que é melhor. Tá, né, Favorete? O Favorete também está fazendo uma visita. Um beijo. Obrigada. Obrigada a todos. Laíses, estamos aqui, minha querida. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Parabéns para você, meu amor. Tá? E olha, parabéns a todos os organizadores. Maravilhosa explanação. Professor G, professora Rosiane, maravilhoso. Também a gente está aprendendo aqui com vocês. Estou aqui no conselho, direto, ligado. Vamos estar à tarde, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, Laíse? Tudo de bom. Muita saúde. Tchau. Obrigada, Favorete. Obrigada, Geraldo. Geraldo, agora encerra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Eu vou... de novo, eu quero agradecer o Favorete, agradecer a Rosiane, agradecer a Laís, agradecer a todos vocês que estiveram aqui nesse final de manhã conosco, e dizer que é um prazer imenso, e aproveitarmos esse espaço é fabuloso, ele diminui distâncias, né? Ele traz o sul, liga com o norte, o nordeste, sudeste, centro-oeste. Então, nós estamos unidos, e ele une pessoas com sentimentos comuns, sentimentos que visam redução da mortalidade materna. Se ela vem por Covid, se ela vem por cardiopatia, ou o que seja, o nosso objetivo é manter as famílias íntegras. Perda de mãe é muito triste. Perda de pai é muito ruim, mas a mãe desagrega. A perda da mãe desagrega a família. Né? Então, esse é o nosso outro mantra.
redução da mortalidade materna. Então, nós estamos aproveitando este espaço para reduzir essas distâncias, para que o conhecimento ele seja democratizado e as vivências elas possam ser vividas e partilhadas. Não fale em experiência, porque a vida é muito curta para a gente falar em experiência. Eu acho meio egocêntrico. Eu falo as vivências e os meus tropeços. Eu quero partilhá-los para que eu aprenda com outro. E é nesse diapasão que nós vamos tocando a vida. Eu agradeço de coração a todos vocês. Parabéns mais uma vez, Laíses, e que Deus nos guie. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigada, Geraldo, meu ídolo. Muito obrigado. Nossa, professor. Beijo. Tchau, gente. Até a tarde. Beijo. Obrigadão, Nicole. Oi, Nicole. Um abraço para você. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Estamos juntos. Tchau, Camilo Antônio. Materna. Tchau, professor querido. Um beijo para você. Beijo.